agente de mudança, né, e um apoiador para que as lideranças tivessem esse olhar, né, de saúde, de fato, porque se o colaborador está doente, né, se ele não está bem para fazer uma entrega, né, se você trabalha com atendimento ao público, né, ele é um ser humano, ele é uma máquina, ele pode estar um dia não está bem, aconteceu alguma coisa na família, ou ele está com algum problema de saúde. Então, se as empresas não tiverem esse olhar, né, tiverem consciência de que se elas dependem das pessoas para poder entregar o seu produto ou serviço, isso passa, né, é sustentável, isso tem toda a relação com a sustentabilidade, né, você olhar para o ser humano que vai entregar o trabalho que a sua empresa oferece de uma forma cuidadosa, de uma forma humana, né? Fala pessoal, mais uma quinta-feira, 6 horas da tarde, aqui com vocês, reafirmando o nosso compromisso de te entregar conteúdos da mais alta qualidade para agregar na sua carreira, no seu empreendedorismo, na sua vida. Experiências contam, quer fazer parte da tua história. Tatiana Souza por aqui. Ei, pessoal, boa tarde, boa noite, seja o horário que estiver assistindo aí, Daiane Andrade por aqui, para a gente começar o nosso super episódio. Vou agradecer aqui os nossos apoiadores, a agência C3, agência de marketing para tudo que você precisa, Go for Ride, que é uma empresa de paixão por mototurismo, quem anda de moto, pesquisa aqui, ó, vai dar uma olhadinha lá. Lex Chaves, que fala sobre a experiência do cliente, quer aprender um pouquinho sobre, consulta ela. E para falar de carreira, a nossa super apoiadora Isa Reis. Pesquisa aqui, ó. Tá aqui embaixo, vou deixar os links. E o nosso papo hoje vai falar de bastante coisa. A pessoa que está com a gente hoje tem mais de 20 anos de carreira dentro do RH. Hoje ela é diretora de RH e sustentabilidade. Ela é mãe do Pedro e do Fernando. E ela também escreve livros com um assunto super, super importante que todo mundo adora saber, mas eu não vou contar, vou deixar ela falar com mais propriedade. A gente está com a Rosana Laiano. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria ter você aqui. E, a gente gosta... já tô na intimidade. É isso aí. Lógico. A gente gosta de começar pelos primórdios, né? O assunto que você traz hoje é muito da tua carreira, né? A gente gosta muito de desvendar esses mistérios, né? Que envolvem todo o crescimento da carreira. E de RH é um assunto muito recorrente aqui, né, Laís? Graças a Deus, a gente traz muitos profissionais aqui. Então, a gente quer começar lá dos primórdios. Como é que foi a tua opção pelo RH? Como é que foi o desenrolar da carreira da Rosana aí nesse mundo corporativo? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, novamente o convite, é um prazer revê-las, né, reencontrá-las e desejar muito sucesso. Sei que vocês estão arrasando, né, com o podcast, acompanhado frequentemente, e o público que vocês têm trazido realmente é gente de muito bacana, né, com um repertório muito, muito interessante. Então é um prazer mesmo e uma honra estar aqui com vocês, né. Bom, falar um pouquinho sobre a minha escolha profissional, né, é uma história um pouco atípica, porque não foi uma escolha consciente, né? Eu sou a quinta filha, né, nós somos 5 irmãs, né? 5 meninas. 5 mulheres, e eu sou a caçula, né? Então imagina, né? No pai delas, gente, 5. Sim, a gente brinca que ele faleceu cedo, meu pai faleceu aos 60 anos de idade, né? Não por causa das 5 filhas, obviamente, a gente não deu tanto trabalho assim para ele, né? Mas porque ele, enfim, fumou muito, né? Foi as escolhas que ele fez da vida, mas a gente brinca que, né, um dos fatores pode ser, né? Canto mulher de casa, né? Como é que ele aguentou, Ai, mas né? 5 namorados. Ele falou, começou a namorar. 5 pessoas, 5 namorados novos. Não, mas aí faz 6 mulheres, né? Não, 5 mulheres, 5 ciclos menstruais, né? Porque os ciclos menstruais se alinham. Então, imagina, né? Mas minha mãe, 6 anos. Ele... Quase a casa das 7 mulheres. Vá. Bom, e aí, assim, a história, né, familiar, os meus pais não tiveram chance de fazer uma universidade, né? Mas eles tinham muito isso imbuído de que as filhas precisavam ter uma carreira e precisavam ter independência, principalmente financeira, né? Então, para a gente não era uma opção não estudar e não fazer uma faculdade, né? Então, a gente vem de uma família de classe média baixa, né? Então, eles sempre lutaram muito, né, para que a gente pudesse ter recursos e um espaço também no mercado de trabalho.
Mas naquela época não tinha muito essa ideia do que escolher, né? Então, vamos fazer uma orientação vocacional. Não tinha isso, né? E aí foi muito numa linha da minha mãe, né? Ser a nossa orientadora, assim, de carreira e de vida. Né? Então, ela dizia, não importa o que vocês vão estudar, né? Importa que vocês vão ter uma carreira e vão estudar. Então, ela sempre estimulou muito a gente. Eu, como a filha mais nova, né? Então, sempre fui olhando as minhas irmãs, né? Vendo as histórias delas de carreira e de mundo acadêmico também. Elas fizeram escolhas diferentes, né? Tem 2 pedagogas, uma que é secretária, e uma formada em letras. Mas sempre a gente enveredando, né, para relações humanas, né? Para esse mundo. Não tem ninguém na minha família de exatas, né? Nem a medicina. E eu não tinha muitas referências, né, quais eram os caminhos. E eu fiz o ensino médio técnico em administração, e aos 17 anos tinha que fazer a escolha profissional. E eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, né? E aí, com a pressão da minha mãe, ela falou: você vai sim se inscrever em alguma universidade, em qualquer curso, e ela escolhe qualquer coisa, né? Então, aquela pressão. E eu tinha um professor de direito no último ano do ensino médio que era maravilhoso, né? Eu adorava a matéria dele porque ele trazia, né, a matéria de uma forma muito mais lúdica, muito mais leve. E eu falei, poxa, tá aí uma coisa que eu acho que eu tenho alguma habilidade, algum interesse, né? Eu gosto de ler, eu gosto de literatura, né? A matéria parece bacana, eu vou, né? Eu acho que eu preciso de advogada. De repente, uma juíza, uma coisa assim, né? Talento de humanas. E aí, fui lá, eu linda, bela, né, fazer a inscrição, mas tinha que escolher uma segunda opção. E literalmente eu olhei a lista e falei: psicologia, tem que ler muito também. Então a segunda opção foi psicologia. E aí, para surpresa da pessoa, não estava nos planos, né? Eu vou passar em direito. Eu não fui aprovada nas universidades em direito, fui aprovada em psicologia. Olha só. E aí eu falei, pô, desculpada, né? Pô, eu vou ter que estudar psicologia, né? E aí, cheguei em casa, minha mãe falou: sim, senhora, você vai estudar psicologia. Fui eu, linda e bela, né? Fazer psicologia. Fazer Aí ela descobriu que realmente lê muito. Exato, né? E aí, assim, sabe quando você chega num lugar e aí você conhece as pessoas, vai assistindo às aulas e fala: gente, eu acho que eu encontrei a minha tribo. Porque, assim, eu nunca fui uma aluna exemplar de tirar notas boas, sempre passei raspando, sempre tive que me esforçar muito, né, durante a infância, durante a adolescência, para, né, poder estudar e conseguir ter boas notas. E aqui, poxa, eu acho que eu encontrei a minha tribo, aqui é o meu lugar, né? Então, assim, pô, isso é você cai de paraquedas num lugar, você fala, puxa, caí no lugar certo. Foi o primeiro voo que eu consegui acertar o alvo e deu certo, sabe? E aí, enfim, eu trabalhava já na época, né, numa atividade de atendimento ao cliente, não tinha nada a ver, né, com a psicologia, mas de alguma forma era um ambiente onde eu podia aplicar algumas coisas relacionadas ao relacionamento humano, né? Uhum. Então a psicologia para mim abriu as portas, assim, um horizonte não só de conhecimento, né, acadêmico e literário e de uma matéria, né, de fato, de uma ciência, mas também, né, foi um espaço onde eu tive a oportunidade de ter o autoconhecimento, né? Então você acessa ferramentas de autoconhecimento, você conhece pessoas que têm um pouco mais de conhecimento ou interesse, né, na matéria que você vai, né, enveredando por ali. Então a psicologia surgiu na minha vida, né, de uma forma inesperada, mas que realmente eu acho que dei muita sorte também, né, de gostar da matéria, de me identificar, né, com a matéria. E aí, ao longo dos 5 anos de faculdade, né, a dúvida, assim, não tinha dúvida, a dúvida era: eu vou ser psicóloga clínica, né, eu vou trabalhar realmente com as dores humanas, né, e era esse o caminho, né. Eu estava me preparando para isso, tanto que o último ano você faz uma especialização, você escolhe, né, que caminho você vai seguir, uma especialidade, e eu sequer imaginava trabalhar com recursos humanos, porque na minha cabeça, né, assim, era muito distante, recursos humanos era algo, assim, trabalhar em empresa, eu não tinha referência corporativa na família, de pessoas que tinham trabalhado na área, ou que tinham uma carreira, né, executiva em recursos humanos, então... E também naquela época era muito aquela coisa de departamento pessoal, não era, Ró? Sim, Não era. Hoje, graças a Deus, as pessoas realmente colocaram o recurso humano, né? Colocaram o humano lá e estão dando mais voz para isso, né? Mas antigamente a gente também tinha essa. Eu quis muito fazer psicologia e aí eu acabei indo para administração, mas
Eu ainda vou fazer psicologia na minha vida. Mas eu lembro que tinha muito essa questão que Professora, folha de pagamento. era folha de pagamento e só. Imposto. Tratamento de folha, Exato. era isso, se resumia Bem, é isso. Então, assim, não tinha essa ideia, né? E aí, quando eu fiz a especialização em psicologia psicodinâmica, voltada para os estudos freudianos, né? Algo super... Foi bem específico. Eu sempre gostei dessa matéria, eu era requisita, né, da Tuna, porque todo mundo foi para o cognitivo comportamental e eu fui lá estudar o Freud e tal. E saí da faculdade já com essa intenção de fato, clinicar. E eu acabei levando até alguns pacientes que a gente atendia gratuitamente na clínica da universidade para o meu consultório particular. E fiquei mais ou menos uns 2 anos, né, atuando em clínica, ainda testando essa possibilidade. Mas, em paralelo, quando eu me formei, surgiu uma oportunidade em recrutamento e seleção, numa consultoria que não era propriamente trabalhar numa área de RH, num departamento pessoal, né? Então, eu falei, legal, né? Então, é uma forma de eu aplicar o meu conhecimento teórico na análise comportamental enfim, encaixou. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando paralelamente, 2 anos nessa consultoria e 2 anos na clínica. E aí, depois de 2 anos, um RH me chamou, né? Um RH que vocês conheceram também, né? Que foi uma indústria, né? Uma indústria de eletroeletrônico. E para montar, né? Uma área de recursos humanos. Eu falei, poxa vida, né? Que expertise que eu tenho, né? Mas eu falei, eu acho que eu vou me lançar nesse desafio. E aí, assim, a carreira acabou deslanchando para isso. Eu mergulhei. Começou lá no nosso mesmo. Eu comecei na primeira indústria, né? Depois foi na LG, né? Que é uma empresa realmente que tem muitos aspectos culturais interessantes, né? Para uma RH atuar, e principalmente para você implementar, né, a área humana, porque a gente tinha um departamento pessoal, mas nós não tínhamos uma área de desenvolvimento organizacional, né? Então, foi uma escola para mim, né, do que fazer e do que não fazer também, né? A gente aprende muita coisa, principalmente nesses primeiros momentos de carreira. Então, foi muito bacana. E depois disso, eu não saí mais de RH. Eu cheguei a voltar para a clínica, né, num dado momento da carreira. E, coincidentemente, fui atender homens adultos, né, em crise conjugal. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos também na clínica. Isso tem, acho que mais ou menos uns 6 anos atrás, né? Foi um chamado, né? Uma coisa que eu fiz ali momentaneamente. Mas, enfim, a carreira realmente acabou deslanchando para uma vida executiva. Eu costumo dizer que a minha carreira é uma carreira não linear, porque eu fui jovem, eu fui gestora jovem, né? Aos 28 anos de idade. Então, quando eu saí dessa primeira experiência e fui para uma outra indústria, eu assumi a liderança de um time, que foi um desafio enorme, né? Porque quando a gente é especialista, dono do nosso próprio processo, do nosso próprio tempo, é uma coisa. Depois, no momento que você começa a gerenciar o trabalho alheio, as expectativas alheias, né? É um outro desafio, né? A gente subestima, né? Muitas vezes, quando a gente não é gestora, a gente subestima, né? A capacidade, ou às vezes até a entrega, o trabalho daquele gestor, mas foi um desafio enorme. E de lá para cá, assim, minha carreira tem sido muito, assim, não linear. Então, eu trabalhei em indústrias de diferentes segmentos. Então, eu não saí de uma indústria para ir para a mesma indústria, né? E trabalhei em segmentos de serviços, né? Também de diversos setores, né? E também tive momentos em que eu fui especialista, né? Trabalhando especificamente com temas de treinamento, desenvolvimento, carreira, por aí vai. E também generalista, né? E o meu sonho, né, o sonho de carreira, né, depois de algum tempo de RH, o meu sonho era ter a chance de ter mais voz, porque ao longo dessa trajetória, nós como mulheres, né, muitas vezes temos que nos preparar muito mais, a gente tem que estar muito mais antenada e preparada, né, como a gente se posiciona, como a gente defende uma opinião, como a gente cria alianças, como é que a gente encontra a nossa tribo, né, dentro das organizações. Então, ao longo dessa trajetória, entendi que eu tinha tinha que ter um momento para que eu pudesse ser head de uma área, né, na minha carreira, e que eu pudesse, de alguma forma, ajudar outras mulheres, né, a chegar
também numa posição número 1, serem heads, né, nas companhias. Porque hoje em dia a gente ainda vê esse desafio, né, nas organizações. Entre 33 anos é o que vamos levar para ter patamar igual. O número para mim não sai da mente, assim, que grita. É mais de um século. É muito tempo, né? Então a gente vê o quão distante a gente está, né? E o quanto, por mais que a gente se prepare, por mais que quando a gente compara, hoje eu faço ainda recrutamento, né? Ao longo da carreira você vê a diferença, né? Muitas vezes tem as mulheres muito mais preparadas para assumir, qualificadas academicamente e também, né? Na sua bagagem, na sua vivência. E muitas vezes um homem é escolhido e muitas vezes inconscientemente, né? A hora que você traz para a consciência os motivos pelos quais aquela pessoa está sendo escolhida, né? Não parece fair, né? Então, eu acho que isso é uma das minhas missões enquanto atualmente head, né, de uma área de recursos humanos e sustentabilidade. Né? Eu tenho cada vez mais me preparado para isso e buscado mesmo, né, fazer essa intersecção entre a área de recursos humanos, sustentabilidade e também o desenvolvimento da carreira de mulheres. Não, obviamente, não excluindo os homens, que além de aliados, né, eu acho que a gente não tem que trabalhar com segregação, a gente precisa agregar, né, porque eles também, né, têm esse desafio, eles têm mulheres nas equipes, eles têm, né, a vida social, familiar, onde eles também podem impulsionar a carreira das mulheres, mas eu acho que essa, assim, atualmente, na minha agenda tem sido, acho que um grande foco, né, do desenvolvimento das equipes. Eu tenho sido uma apoiadora, né, não só desse tema, obviamente, acho que eu estou abraçando vários temas ligados à diversidade e inclusão, à equidade, principalmente, mas eu acho que esse tem sido uma agenda muito relevante, né, no meu dia a dia e que eu tenho um prazer enorme em trabalhar. Você tem um poder de fala, né? Você tem um lugar ali também, né? Você tem uma experiência como mulher, né, mãe? Então, você consegue ter a experiência mais no dia a dia. Uma luta que você participou, né? Exato. E eu vivencio no dia a dia, né? Porque eu sou mãe de 2 meninos, né? Como a Thay comentou, o Pedro tem 18, né? E vai se inserir no mercado de trabalho. Ele também está querendo uma carreira corporativa em tecnologia. A gente sabe que as áreas de tecnologia são majoritariamente compostas por homens, né? E eu acho que eu, como mãe, também tenho esse legado, né? De conseguir, de alguma forma, deixar essa orientação, essa mensagem para minha família também, para que esses espaços se abram, né? E para ele também, como um profissional, né, no mundo corporativo, possa ter essa sensibilidade, ter esse cuidado, né? Porque ele vai ser alguém que vai fazer a diferença no futuro no mercado de trabalho. Então é importante deixar essa construir. E nessa carreira brilhante que você construiu, você arrumou um tempo e escreveu um livro. A gente está aqui com o teu livro, O Poder da Inteligência Emocional. Por isso que eu falei que eram temas Muitíssimo necessário hoje. Eu acho que nessa câmera é melhor, não é, Lu? Pra cá? Essa aqui? Um tema extremamente necessário que eu acredito que depois você passa ali onde é que a gente encontra, onde é que eles encontram o seu livro. Mas é um tema muito falado hoje, sempre muito necessário, mas de um tempo para cá, por conta de burnout e todos os estresses emocionais que tem causado, eu acho que na grande maioria no mundo corporativo, tem sido um tema muito em alta. Como é que surgiu a inspiração do teu livro? Como é que ele nasceu? Primeiro que, assim, os meus melhores sonhos, eu jamais, né, pensei que eu tivesse capacidade de escrever um livro, né? E realmente assim, foi um desafio enorme, né? Eu exercitei para escrever um livro, né? Mas eu até comentei isso, eu botei no meu LinkedIn, né? Quando eu fui convidada, né, para escrever esse livro, eu recebi o convite de uma grande amiga, né? Que a gente nós éramos vizinhas e coincidentemente trabalhávamos no mundo de RH. Ela estava entrando, tinha feito transição de carreira, que é a Adriana Cavalcante. Um beijo, Dri. E a gente, super amiga, ela só tinha feito um convite para participar de uma primeira edição de um tema que era impulsionadores de carreira. E eu estava num momento super agitado, com uma agenda super complexa, não que tenha mudado, né, mãe? Né? Foi bem encaixado. Que numa carreira dessa você conseguiu escrever um livro. Não, muitas noites em claro, né?
mas a gente faz escolhas, né? Eu também gosto de montar quebra-cabeça, eu sei que a Day também gosta, então, às vezes o espaço que tem é de madrugada, né? Né? Para poder manter os hobbies e também, enfim, atingir algumas conquistas. E aí eu declinei do primeiro convite da Adri, falei, Adri, dessa vez não vai dar, mas quando tiver uma próxima oportunidade, me chama, quem sabe eu consigo, né? E aí veio o segundo convite com ela sendo a coordenadora editorial, né? Ela falou, Rô, eu que vou tocar, esse é o meu terceiro livro, é super tranquilo, você vai conseguir. Eu falei, nossa, Adri, você é muito otimista, né? Você enxerga coisas em mim que eu realmente não consigo captar. E aí ela falou, não, vai dar certo, tá? Eu falei, tá bom, eu vou entrar nessa aventura, né? E aí depois eu me arrependi amargamente, falei, o que eu fui fazer, assim, maluquice é essa, né? E aí, óbvio, a gente tem toda uma orientação, né, principalmente para quem é a primeira vez que vai estar escrevendo, e aí ela deu todo o suporte necessário. E aí, para chegar no tema, né, eu falei, poxa, o que eu vou falar, né? Assim, qual que é o meu repertório mais atual? E eu assumi a cadeira de sustentabilidade há quase 3 anos, né? Então, tem sido também para mim uma jornada de aprendizado, né? Então, eu tenho aprendido uma matéria nova, porque embora os RH já há algum tempo estejam falando de diversidade e inclusão, o tema sustentabilidade, especialmente em alguns mercados, é um tema novo, né? É um tema, o mercado que eu estou atualmente, que é uma empresa brasileira, que eu tenho um enorme orgulho de dizer que eu trabalho, já trabalhei em tantas multinacionais e hoje eu trabalho numa empresa brasileira, né? Esse mercado foi regulado com relação ao tema de ESG recentemente, né? Então, o mercado que eu estou foi obrigado, está sendo obrigado agora a publicar relatório de sustentabilidade, agora não, né? Ano que vem, abril de 2025. Então, assim, a gente também está correndo, não é só no tema de mulheres da liderança que a gente está atrasado, mas em alguns mercados a sustentabilidade realmente a gente está correndo atrás, né, desse foco, né, de fato ter um olhar com esse foco em ESG. E aí, resgate, eu até me perdi, né? Eu vou voando, eu perdi todo o raciocínio. Mas, Tema do livro. e aí, resgatando, para chegar, né, no título do livro, do meu capítulo, porque é um livro onde a gente divide a coautoria, né? São 29 coautores, né? Sendo que deles, eu gosto de trazer os números, porque dos 29 coautores, 9 são homens e 20 mulheres. Que legal. Então, o protagonismo feminino muito interessante e mulheres, boa parte delas que atuam nas áreas de recursos humanos, mais algumas advogadas, né? Tem pessoas que trabalham no Poder Judiciário, né? Então, tem uma diversidade aqui também de carreiras e de experiências. E eu falei, bom, eu tenho que falar desse tema, porque é o tema que está mais latente, é o tema que eu estou mergulhando, então como é que eu vou correlacionar, né, o valor da inteligência emocional, o poder da inteligência emocional, correlacionado com a sustentabilidade dentro das organizações, né? Então, partindo desse título, né, eu mergulhei, né, no tema, eu voltei, a gente falou dos primórdios aqui da minha carreira, eu voltei lá para estudar o Daniel Goleman, que é o papa, né, da inteligência emocional. Ele é incrível. E aí fui até ler o livro mais recente dele, tem ali, né, tô vendo. Tô sem óculos, e aí fui enveredar um pouco, falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, falando rapidamente do que o capítulo traz, né? É um capítulo curtinho, então, assim, eu convido a todos, né, a lerem, e você pode, né, ler um capítulo por vez. Então, assim, é uma leitura rápida, fluida, né? Todos os capítulos trazem diversos temas muito interessantes. E aí eu foquei bastante nisso, em primeiro a gente olhar para a inteligência emocional, assim, tirar o tabu, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que ou você tem ou você não tem, né? Ou você nasce, né, inteligente emocionalmente ou não. E isso é uma inverdade, né? Todo ser humano tem condições de controlar, de gerenciar, né? Habilidade. Obviamente, não é uma habilidade, mas quando a gente descarta, né? Quando uma pessoa está passando por algum processo psicopatológico, né? Numa linha um pouco mais voltado para a doença, né? Assim, é mais difícil controlar, né? Quando você tem um transtorno de ansiedade
ou algum outro transtorno relacionado a isso, é mais difícil de controlar, né? Você tem que, às vezes, buscar ajuda de medicação, por aí vai, né? Para você passar por aquela fase crítica, né? Aquela crise, para depois começar a gerenciar. Mas é sempre possível você administrar, né, as suas emoções, né? Porque a emoção, ela nasce basicamente de uma situação ou de um pensamento, né? E depois ela vai passar por um sentimento e aí muitas vezes gera uma ação, né? O tal do pensar, sentir e o querer, que a gente ouve muito falar que é a base do conceito da antroposofia, né? Então, como é que eu primeiro identifico, reconheço, né, uma emoção? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu tenho que reconhecer o que eu estou sentindo, né? E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de reconhecer. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo, assim, a tristeza, né? Eu estou me sentindo. O que eu estou sentindo? Qual é essa emoção? Depois é você entender por que que aquele sentimento surgiu, né? E esse sentimento surgiu por quê? Você passou por alguma situação que leva você a ter um sentimento? Pode ser até a alegria, né? Poxa, eu passei por alguma situação que me remete a uma situação de felicidade ou de angústia, né? E depois disso, depois de reconhecer e entender, né? Você, de fato, administrar essa emoção. Então, como é que eu controlo, né, um nervosismo? Agora eu tô super nervosa. E eu vou até fazer referência à Ana Tomazelli, que esteve aqui com você também, né, que ela fala muito sobre isso, né, que ela gerencia a calma dela, né? Ela fez até uma missa, vou brincar que ela fez uma missa, ou tem feito umas missas recentemente no Instagram, né, que agora ela é aprendiz de blogueira, blogueira, né, de blogueira. E eu gosto muito de ouvi-la porque ela fala muito isso, né, que ela treina a calma dela, né? Então isso é você saber gerenciar as suas emoções, você administrar as emoções. Exatamente. E é tudo com muito treino. Então, muitas vezes a gente tem uma habilidade, né? A gente sabe que tem, reconhece que tem, mas não consegue administrar ou não treina, né? Então, o melhor exercício, uma primeira dica aqui, né? Para a gente poder lidar com as emoções, e não só no ambiente de trabalho, embora eu aborde aqui, né, no livro, o ambiente de trabalho, muitas vezes no contexto pessoal, né? No contexto, enfim, das nossas amizades, na família. Então, a gente pode sim gerenciar as emoções se a gente reconhecer, né, e de fato conseguir de alguma forma identificar, né? E sobretudo, ter autoconhecimento, porque se a gente não buscar autoconhecimento, se a gente não vai se entender, tem N formas da gente buscar isso. Hoje em E dia, aprender a parar também, né? As pessoas não estão parando, né? Porque às vezes a pessoa precisa identificar o sentimento. Ai, mas como é que eu identifico? Para, né? Para. sim, Eu acho que é um pouco disso, né? Das pessoas aprenderem a respirar e daí, calma, deixa eu me entender. E não entrar naquela coisa meio frenética, né? né? Exatamente. Exato. Você comentou sobre o burnout, né? O burnout é uma doença hoje reconhecida, né? Como uma doença do trabalho, né? Então, o burnout, a característica dele é por ser ter origem, né, no trabalho. Então, por que as pessoas estão tão burnoutadas, né? Se a gente servir esse termo. Porque muitas vezes falta autoconhecimento, né? E falta essa gestão dessas emoções, né? E essas pausas, né, que você comentou, são super importantes. Às vezes é a pausa para você encontrar um espaço na sua agenda para buscar uma terapia, né? Para buscar um mentor, né? Às vezes as pessoas não têm acesso a fazer terapia porque ainda acham que não é acessível, que é caro, né? Hoje em dia a maioria das empresas já oferecem o benefício, né, da terapia E tem até gratuita online. preconceito mesmo das pessoas, né? De achar que... Ia ter. Mesmo depois da pandemia, que eu acho que isso se popularizou bastante, né? Porque as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Durante a pandemia, que popularizou, mas de alguma forma as pessoas ainda têm receio, né? Que eu só vou para terapia porque, assim, eu tô doente, né? Exatamente. Existe um preconceito. A gente tem um termo, todo mundo falando, agora todo mundo tem que ter autoconhecimento, autoconhecimento. E aí eu tenho levantado a questão que não é só o autoconhecimento, você tem que estar na prática. Como é que você põe na prática o autoconhecimento? Porque não adianta nada você saber e não exercitar. Exato. É o famoso chá, né? Não tá desatualizado o chá, que é o conhecimento, né? A habilidade e a atitude. Exato. É a mesma coisa que é o pensar, o sentir e o querer. Não adianta nada eu pensar em alguma coisa, sentir alguma coisa se eu não quero, se eu não vou colocar em prática, né?
para melhorar as minhas relações, né? Então, isso é super relevante. Então, é uma cadência. Se você não tiver esse impulso para que você, de fato, mude a sua atitude, você vai repetir ciclos e vai vivenciar situações, né, repetidamente difíceis. Então, voltando à questão do burnout, né, eu acho que, eu até falo isso no meu livro sobre um estudo da USP, que de fato, assim, a tendência, né, das pessoas se afastarem do mercado de trabalho por conta, né, do ambiente de trabalho, ele é real, né? Os ambientes de trabalho estão cada vez mais dinâmicos, né? Então tá todo mundo ligado em vários, né? Assim, tá todo mundo vendo informação diversa por vários canais, né? Então a gente acessa podcast, né? A gente tem todos os canais, né, de divulgação no YouTube, Instagram, todas as redes sociais, os aplicativos. Então é tanta informação e os ambientes de trabalho cada vez mais dinâmicos, né, e disruptivos, que as pessoas às vezes têm dificuldade de se adaptar, né, a esse ambiente cada vez mais dinâmico, né? E se você não tiver, né, um critério, uma forma de você se adaptar e de continuar se inserindo a isso, você vai ficando obsoleto, de fato, e você tende a ter algum tipo de crise. Às vezes você não chega a burnoutar, mas você vive situações que, se você não souber gerenciar e canalizar, você de fato pode chegar, né, a ter um burnout, ter um afastamento. Então, para quê, né? Se existem caminhos e formas de cuidar. E até hoje em dia, Rô, me corrija se eu estiver errada, porque como a geração tá toda dinâmica, tá todo mundo imediatista, e as empresas querem acompanhar o ritmo da geração, as coisas acabam sendo tudo muito conectado. Então, as reuniões são online, os treinamentos são online, podcast da empresa, treinamento, tá tudo na internet. Então, você não sai da tela. Não sai da tela e muitas vezes você não está lá, né? Sim, eu falo isso abertamente para minha. Você manda aqueles cursos online que as pessoas ficam pulando lá? A gente tem 4 cursos online, mas a taxa de sucesso é muito baixa, porque assim, eu sou uma pessoa que, assim, para me conectar com o tema, para estudar, eu preciso às vezes escutar música e uma coisa funciona. Mas se eu tiver outros estímulos, eu não consigo me concentrar. E daí eu preciso escrever, né? Eu me preparei hoje para vir aqui, eu li o meu capítulo de novo todinho e fiz uns bullet points, porque eu preciso resgatar a minha memória, né? Exato. Você vai poder sair desse universo de coisas que estão no nosso entorno e focar, né? Então, muitas vezes é isso. Eu vou fazer algum curso online, eu tenho que tirar essas distrações. Sim, eu sou péssima para curso online, porque qualquer distração tira o meu foco. Então, eu desligo lá a ferramenta de comunicação interna da companhia, desligo o Outlook, desligo tudo para me concentrar. Mas várias vezes eu já vi vídeos, assim, aulas gravadas. Estou fazendo um curso agora que eu vou lá e volto. Por exemplo, eu vi que tem um foco, eu vou e volto, assisto tudo de novo. Quando você tá lendo o livro, você até vai virar a página. Nossa, não estava escrito mesmo? Aí você volta. Cara, eu odeio quando que eu me deparo com isso. Que eu acabei de virar a página e não lembro o que estava na página. Você acabei de estímulos. A gente o adulto aprende diferente, né? E o adulto aprende diferente, né? Diferente da criança que senta lá e consegue imaginar um livro, o adulto tem uma série de coisas para chegar nessa página de imaginar alguma coisa. Então, no online, você está fazendo um curso online, se alguém piscou do seu lado, você muda o foco. Porque você leva mais tempo. Aí, hoje em dia, corporativamente falando, saudade daqueles cursos de todo mundo junto, fazer aquelas ações off-site. É totalmente necessário, mas a pandemia trouxe essa coisa de... Não é nem a pandemia, porque tá todo mundo conectado e acho que hoje em dia tudo tem que ser online. Sim. E aí você fica 12, 14 horas. Você trabalha 8 horas do dia, quando você termina de trabalhar, você vai fazer curso. Aí você vai fazer, às vezes, o curso da própria empresa. E aí você fica o tempo todo estimulado. Né? Então é maravilhoso quando a gente faz, né? Assim, com a liderança, a gente tem feito muitos trabalhos presenciais, né? Embora tenha a onda, né? A turma do que a gente tem que continuar tendo o home office, o full home office, não dá, assim, em algumas situações a gente precisa conectar as pessoas. Exatamente. Assim, e conectar de conexão humana. Olho no
olho, sabe? Sentir a verdade do outro ali, mas na pele, né? E não por meio de uma tela, né? Porque é muito Exatamente. fácil você se desconectar, não participar e não estar presente, né? E isso de um desafio para áreas de recursos humanos, né? Porque você conseguir estabelecer uma cultura sustentável no modelo home office é uma coisa. Se é todo mundo home office, não, você vai focar a sua energia naquilo que são. Agora, quando tá híbrido e que não tem controle se é 2, 3, quando vão. Como é que você faz? Né? É um grande desafio, né? Eu acho que a questão principal do home office, né, o que girou muito, né, nos líderes, é a questão de ter controle. Então, e eu acho assim, a questão do controle acaba de alguma forma, não é a questão, acho, o controle, a questão é principalmente a conexão. Para mim, é isso que acontece. Embora as pessoas estejam conectadas virtualmente, existe uma desconexão, né? Então, como é que você consegue, quando você tem que fazer alguma mudança, né, de cultura, ou quando você precisa engajar as pessoas para algum tipo de ação, que você precisa delas 100% focadas naquilo, que as coisas têm prazo, né? Como é que você consegue fazer aquilo acontecer? A não ser que você tenha nascido numa cultura digital, né? As empresas não nasceram nesse ambiente e que tiveram sucesso nesse modelo, né? Continuam, mas as empresas que nasceram analógicas ou nasceram presenciais, né, que tiveram que passar por esse momento de pandemia, estão tendo esse desafio agora, né? Na minha empresa atual, a gente vivenciou isso, né? Eu cheguei nessa companhia para implementar uma área de recursos humanos online. Então, eu cheguei lá, não tinha um RH, né? A gente tem um acionista que dava o suporte, né, de toda a parte de departamento pessoal, né? E aí eu cheguei para implementar o RH online. A minha sorte, né? Eu sempre digo que assim, tem que ter sorte, né, na sua carreira. É que a empresa era pequena, né? Essa é a menor empresa que eu trabalhei na minha carreira. Mas essa era a sorte, porque eram 40 pessoas, então eu consegui em uma semana conversar com todo mundo online, né? Então eu fiz um bate-papo, uma conversa para a gente se apresentar, entender quem era cada um. Então eu fiz 40 entrevistas na primeira semana. E aí a empresa foi crescendo, hoje a gente é uma empresa maior, mas foi mais fácil administrar o online e manter a cultura, porque eu tinha um acesso fácil a todo mundo, porque as lideranças eram muito acessíveis, né, as equipes eram pequenas. E agora a gente está vendo esse desafio, né? Então a gente tem alguns desafios de algumas áreas que precisam vir presencialmente mais vezes para estarem conectadas, né? Para a gente quebrar os silos, para a gente fazer trabalhos coletivos. As pessoas gostam de estar presente. Aí a gente usa algumas técnicas, né? Então tem dia que tem um café, tem café compartilhado, ou tem alguma ação que a gente faz específica para o pessoal se engajar, né? E fazer daquele momento um momento uau, sabe? Aquela coisa, um momento diferente para as pessoas se conectarem, né? Mas não é sempre assim, né? Tem dia que é reunião de trabalho, né? Eu tenho que estar lá mesmo focado em entregar o que tem que ser feito. Então, assim, é um desafio, né? Desde o recrutamento, né? Então, muitas vezes as pessoas falando, olha, eu só vou trabalhar na empresa que tiver um dia presencial e 4 home office, né? Então, escolhas, né? Como que eu gerencio a minha inteligência emocional? Quando eu estou no recrutamento, a pessoa me pedindo um emprego e ela fala assim, eu posso optar por vir umas, 2 vezes? Acontece. Não, aconteceu comigo dias atrás. E aí eu quero já fechar minha cara, tipo assim, ai, acabou a entrevista. Mas aí eu segue, né? Porque é doideira. Tanto que até no LinkedIn, você viu? Até no LinkedIn agora você consegue fazer a busca híbrido, 100% presencial, Sim. home office. E você colocar no seu perfil também, né? Qual é a sua disponibilidade? Mas eu acho ótimo isso, porque assim Facilita a vida do fazer. todo mundo, de quem está procurando, de quem, né, está sendo procurado. Exato. E eu acho lindo, porque tem lugar para todo mundo, né? Então, Tem lugar pra todo mundo. você tem que procurar o que eu falei lá no começo. Eu encontrei minha tribo lá na psicologia, né? Eu tenho que encontrar a sua tribo. Você tem que buscar aquilo onde você acha que você vai produzir mais, onde você vai se sentir mais engajado, né? E eu falo isso para as pessoas que pedem demissão e vão para outros trabalhos, outros empregos, que não estão mais conectados, né, com aquela realidade.
as pessoas têm que buscar iniciar a sua própria carreira, né? E buscar aquilo que elas acham que vai fazer com que elas se sintam mais felizes, né? Então, é difícil para a gente estar recrutando porque a gente quer resolver um problema nosso. A gente tem uma demanda de trabalho, a gente tem uma necessidade, mas lidar com a expectativa do outro, fala um pouco isso no livro também, né? Então, além da gente se autoconhecer, né? Da gente cuidar, né? E gerenciar essas emoções, a gente tem que ter a questão, que eu diria que é a inteligência emocional social, de você lidar com as emoções e expectativas dos outros, né? Que eu acho que é mais difícil ainda. Quando você difícil ainda, vamos. é muito difícil, porque às vezes você não consegue fazer essa leitura, né? Às vezes você interpreta, você julga, né? Pelos comportamentos, ou às vezes por um discurso, e às vezes aquele comportamento, aquele desejo, né? Tem por trás, às vezes, alguma experiência, né? Alguma expectativa que passa pelas emoções, né? A gente estava falando mais cedo. O problema não é falar não. O problema é a reação das pessoas ao escutarem o não. Ou de julgar, né? Tipo assim, olha, mas você acha que tá certo trabalhar X vezes por semana no presencial? Não tem certo e tem errado. Tem o que é necessário para aquele negócio, para aquela empresa, né? Então, assim, na pandemia, quantas indústrias tiveram que manter o trabalho presencial? Não tinha alternativa, né? Óbvio que era uma questão de saúde, mas tem negócios que não tem alternativa. Essa nova discussão, né, do 6 por 1. Tem setores que, assim, financeiramente, primeiro é inviável, né? Se não tiver nenhuma revisão na tributação, né, dos encargos. Porque isso vai afetar. E aí, no final do dia, afeta o bolso de todo mundo. Porque é cíclico, porque isso vai entrar na economia na veia e isso vai reverberar de alguma forma. Afeta para o colaborador, que reduz a carga e, consequentemente, reduz, né, a Reduz o remuneração, salário. né? Exatamente. Reduz o salário, reduz o consumo. As coisas vão ficar mais caras, porque os valores da contratação vão ser repassados. E para o empregador, para ele cumprir aquela carga que ele precisa, ele vai contratar mais uma pessoa, ele vai ter mais uma taxa. No preço final. E ele vai, exato, e aí o que ele produz ou o que ele vende fica mais caro, e aí isso vai entrar dentro da economia. Sim, mas por outro lado, assim, eu acho que essa discussão é super válida, né? Porque para o trabalhador, do ponto de vista da inteligência emocional, do ponto de vista da saúde e bem-estar do colaborador, eu acho que é justo, né? É uma discussão necessária, né? Só que é complexa, não é? Não é só com enfim, uma proposta apresentada sem discussão, sem debate, né? Acho que a sociedade tinha que estar mais envolvida nisso. Com certeza. Os empresários, né? Mais envolvidos para que pudessem colocar também seus pontos e discutir, né, com o governo de que forma a gente pode viabilizar, né, essas alternativas, porque para o trabalhador, né, assim, é muito difícil. Eu cheguei a trabalhar 6 por 1. Eu cheguei a trabalhar, assim, no começo da carreira, né, eu trabalhava aos sábados. E aí não era minha escolha. Já que a gente não elegia, acabava que ficava 6 por 1 também. Não, era 6 por 7 por 4, era 7 por 24. Eram 8 dias. Eu brincava que a gente tinha, sei lá, acho que de lá pra cá eu passei por algumas companhias que não emendavam o feriado, né? Eu falava, na LG emendava os feriados, mas eu nunca vivi os feriados. Porque estava sempre trabalhando, então eu não assim, era muito difícil desconectar, né? Era né? Quantas férias a gente tirou de verdade, assim, tipo, 15 dias. Imagina, direitos trabalhistas. Era tipo 3 dias aqui. Assim. Não, gente, naquela época, tinha. Eles nem devem fazer isso hoje, um podcast. Já, porque naquela época já não podia, só que a regulamentação é muito mais forte hoje, mas naquela época já não podia, mas a gente fazia, imagina. Era estagiário que trabalhava 7 por 7. Mas eu acho que os RH saíram de uma área só de suporte organizacional para uma área da estratégia da organização. Acho que essa virada de página acabou, porque os negócios começaram a entender que se eu gasto tempo efetivo no meu recrutamento, eu tenho uma durabilidade maior daquele funcionário, a entrega é melhor. Se eu começar a entender onde está a debilidade e fazer os treinamentos certos, né? E por isso que tem essa onda de treinamento online. Porque isso que sustenta uma organização hoje. E o RH saiu daquela coisa de folha de pagamento para um parceiro do negócio.
Então, hoje mudou muito a É. profissão. Os RHs foram chamados, assim, aproximadamente uns 20 anos atrás, né? Desde que surgiu aquela figura. Foi por aí que surgiu a figura do business partner, né? Não, gasto. Porque muitas vezes ele estava fazendo ali uma atividade padrão, né? Então, é o dia a dia ali da área de recursos humanos, que é entregar folha, um treinamento X, tal coisa. O Coisinha básica. governo pediu. Exato. Para de fato entender, porque o RH começou a ser chamado, por isso que os psicólogos, né, passaram a ser tão valorizados nas áreas de recursos humanos, porque os conflitos que aconteciam primeiro com a liderança, né? Assim, não que isso não deixe de acontecer. Hoje em dia a gente tem conflitos entre os líderes, de líder e liderado e por aí vai, né? Mas acho que a dificuldade de lidar, né, com os conflitos, com os confrontos, com as questões, porque as pessoas passaram a conhecer mais, né, os seus direitos, né? Então eu falo muito isso no livro que a ONU, né, tem todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 e o ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar, né, do indivíduo em todos os lugares, né, onde eles atuam, não só no mundo corporativo. Isso não era uma preocupação da ONU, né? Então, não era uma tendência no Fórum Econômico Mundial, né, do futuro do trabalho, qual a preocupação? Não existia essa preocupação com o bem-estar do colaborador. Era o foco, né, lá da Revolução Industrial, da produtividade, do lucro, da melhoria da economia, não tinha esse olhar para o colaborador. Então, os RHs começaram a ser chamados para ter um papel diferente, menos operacional, né? O operacional é necessário, óbvio, né? Mas, de fato, um agente de mudança, né? E um apoiador para que as lideranças tivessem esse olhar, né, de saúde, de fato, porque se o colaborador está doente, né, se ele não está bem para fazer uma entrega, né, se você trabalha com atendimento ao público, né, ele é um ser humano, ele é uma máquina, ele pode estar um dia não está bem, aconteceu alguma coisa na família, ou ele está com algum problema de saúde. Então, se as empresas não tiverem esse olhar, né, tiverem consciência de que se elas dependem das pessoas para poder entregar o seu produto ou serviço, isso passa, né, é sustentável, por isso tem toda a relação com a sustentabilidade, né? Você olhar para o ser humano que vai entregar o trabalho que a sua empresa oferece de uma forma cuidadosa, de uma forma humana, né? A gente fala muito sobre ter um trabalho digno, né? Eu defendo muito lá na empresa que muitas vezes a gente quer reter o colaborador. Eu já não gosto dessa palavra, porque parece que você está colocando uma bola de tô na marra, ó, o cara aqui na empresa, e ele vai ficar aqui só por causa do salário. Gente, não vai. Eu mesma tive essa experiência, né? Na minha primeira experiência como líder, eu trabalhava numa empresa onde eu não consegui dar conta dos desafios de liderança. Eu fiquei 2 anos lá, eu saí de lá burnoutada, porque, assim, para mim estava muito difícil. Primeiro porque eu tinha um filho com 1 aninho de idade, né? O Pedro estava com 1 ano, era a minha primeira posição de liderança, era uma multinacional, meu inglês ainda não é bom, mas na época era muito pior. Eu passei a reportar para um CEO indiano, que o inglês O também inglês indiano, gente. lindo. Eu conheci o inglês do coreano, aí fui conhecer do indiano, né? Então, você falou comigo, eu sofrendo. Extremamente bem, né? Você tá, foi bom, era para entender. Eu continuei sofrendo e com muitos desafios, né? Tendo que reportar para fora, tendo uma série de desafios que eu não dei conta. E eu assumi que eu decidi, eu falei, não dá. E eu tinha um salário maravilhoso, com o carro da empresa. E eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou voltar uns passinhos atrás. Eu voltei a ser consultora numa empresa grande, um desafio grande também, mas voltei a ser consultora sem gerir equipe para me reorganizar. Eu preciso me reorganizar, porque sim, eu quero ser líder, mas eu preciso estar bem, porque eu não posso passar para o time, né? Assim, o momento que eu estou vivendo, eu tenho que me cuidar para poder cuidar de outras pessoas, né? Ainda mais sendo recursos humanos. Então, ninguém está livre de passar por situações, mas o quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condição de gerenciar isso. Então, eu costumo dizer que, sim, eu falo isso para as lideranças. Gente, não adianta achar que a gente vai prender as pessoas por causa do salário. A gente pode prender até por um tempo, que a palavra retenção, para mim, é como prisão, sabe? Então, assim, você retém por um tempo, mas como é que eu engajo? Então, se a pessoa pode ter um salário legal, um pacote de benefícios bacana, mas se ela tiver um gestor tóxico, né?
se ela tiver pares que não colaboram, se as pessoas não têm um bom relacionamento, né? Não é que não pode conflitar, não pode ter conflito. Não, tem que ter conflito. O conflito é bom, divergência de ideias, mas com respeito, com dignidade. Então, assim, é tratamento digno, trabalho decente. A ONU fala muito sobre isso, né? Trabalho digno e trabalho decente. Todo mundo, em qualquer segmento, qualquer setor, em qualquer função, quer ser tratado com dignidade, com respeito, né? Olhando para, conhecendo as pessoas, sabendo da história delas. E assim que elas se sentem olhadas, né? Então, você tem olhando para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então, como que você pode contribuir, entregar o seu melhor, se o teu chefe nem sabe quem é você, não sabe se você, sei lá, se você tem filhos, com quem você mora. Não é para você fazer essa, né, tapinha da vida da pessoa, mas para você se preocupar com aquele ser humano que trabalha com você. Exato. Né? Você entender, né, as expectativas da onde vem, porque as histórias, né, nascem de uma história familiar. E muitas vezes são histórias muito diversas, né, das nossas. E não existe mais, né, Rô, aquela diferença de passou da porta para dentro, você é CLT e não é mais CPF e não tem que ter mais problema. Não existe mais isso, Não né? dá para você deixar para fora da empresa Problemas. tudo que você, né, sua bagagem tá ali, né? Você é um ser único. E a tua vida pessoal, tua vida profissional, ela não tem como você apagar, né? Exatamente. Mas você enxerga que, de um tempo para cá, a liderança foi achatada com tantos temas? Eu acredito que sim. São muitos temas, esse é um grande desafio, né? Eu acho que cada vez mais as empresas depositam essa expectativa, né? De que o líder tem que resolver tudo. Os colaboradores também, né? Assim, eu não gosto de falar muito das gerações, porque todos nós já fomos geração Y, né, na vida, e agora a gente é X, daqui a pouco a gente vai ter um outro nome aí novo para as novas gerações. Mas quando a gente é muito jovem e tem pouca maturidade, pouca experiência, a gente acha que aquele gestor que está ali, né, que ganha um salário para aquilo, ele sabe, ele tem que saber o que fazer. E aí, assim, o grande advento que eu acho que a gente tem que dar muito valor, né, a alguns conceitos e alguns pensadores, né, a questão da vulnerabilidade, né? Então, todo gestor é um ser humano, né? As companhias depositaram, acho que essa expectativa e achataram muitas lideranças porque talvez não soubessem como fazer, né? Também não tem uma fórmula mágica. E às vezes tem situações ou problemas que não tem solução, né? Às vezes o tempo soluciona, né? Às vezes aquela solução que está se apresentando ali é a melhor possível naquele momento, né? Então, às vezes tem coisa que não tem resposta, que você precisa... Eu falo muito isso pro time, às vezes eu preciso pensar, né? Eu preciso dividir com as pessoas. Porque tem muita coisa na cestinha, às vezes. Exato. Então, muitas vezes eu divido com o meu gestor. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse acesso, essa liberdade de falar com o meu gestor, que é um CEO, que ele é super humano, né? Um cara incrível. Então, eu tenho que dividir com ele, né, algumas problemáticas para dividir, né? Compartilhar. E o senhor passou por isso? Ele é mais experiente que eu. Será que ele já passou por isso em alguma situação, em outra companhia? O que ele gostaria de fazer? Como que eu vou lidar com essa situação na companhia que ele fundou, né? Então, assim, que tem a essência dele, que tem, né, toda a história dele. Então, a gente precisa entender que, óbvio, quando tem questões técnicas, né, uma coisa muito técnica, específica, que você precisa aplicar aquele conhecimento, tomar uma ação imediata, é óbvio que se espera isso do gestor, mas depositar nessa expectativa da liderança, eu acho que é utópico, né? Então, eu vejo cada vez mais os líderes muito preocupados em se desenvolver, buscando autoconhecimento, né? Mas, em algumas situações também, a gente vê lideranças que aprendem muito pelo exemplo, né? Então, vêm outras lideranças e, às vezes, aprendem um exemplo ruim, muito ainda no modelo de comando e controle, né? É verdade. E o líder, assim, assim, em geral, né? Quando você vê um líder, ele tem muita questão do ego, né? Todo ser humano tem, mas um líder numa companhia, para ele chegar ali, né? O que ele passou também, né? O que ele teve que demonstrar, o que ele teve que conduzir para assumir aquela posição, na sua grande maioria. Então, tem uma história ali de uma jornada, e muitas vezes tem um ego ali, né? E tem a premiação da organização também, né? Que faz com que aquele ambiente
se torne o modelador de tudo, né? Exatamente. Então, quais são as variáveis, né, que fazem com que aquele líder tome decisão X ou Y, né? Mas eu vejo que algumas lideranças estão mais conscientes e buscando, de fato, se preparar, né? Embora seja difícil, né? Porque às vezes tem resistência, tem discordância. Nesse ponto de diversidade e inclusão, em alguns setores, né? É bem difícil você conseguir ter um debate, um debate saudável, que as pessoas não levem para o pessoal, né? Então, esse debate de ter mais mulheres na liderança, muitas vezes, eu luto com esse assunto, muitas vezes, né? E às vezes eu tive que discutir em alguns fóruns, né, de uma forma um pouco mais contundente, né, ou trazendo dados, porque muitas vezes fica um jogo de competição. Ah, você está pedindo para eu fazer, mas qual que é o teu indicador de diversidade? E aí eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha equipe é 100% diversa. Eu brinco, até os héteros eu tenho no time. Eu brinco com ele, porque assim, eu tô fazendo por onde, né? Óbvio que eu não sou perfeita, eu erro, né? Porque tem muita discrepância também, né, Rô? Às vezes você vê muito dos líderes, óbvio, levantando a bandeira, e tem que levantar da diversidade, da inclusão, mas aí você vê determinados setores que é 100% mulher, é 100% negro, é 100%... Que daí a pessoa fica, não, eu só trabalho com. É um tipo de integridade mesmo. de segregação também. Eu cheguei a ter um tipo de conversa e falar, calma aí, tá estranho. Isso não é diversidade. Isso não é diversidade. Eu tá me impondo algo, eu não tenho que... Não, é a pessoa que fala, não, eu só trabalho com mulher. Na minha contratação, meu time é negro. Gente, não, tem que ser diverso, as pessoas têm que se misturar, tem que ter, né, todos os povos, né? Que também é onde o RH também tem que entrar e falar, calma, não é por aí. Eu digo que o RH, assim, nesse tema, muitas vezes, dependendo, obviamente, do setor, da indústria, você tem que lutar mesmo pelo tema, pela causa, né? E fica muito a cargo dos RHs, né, de fazer isso. E, óbvio, se você tem lideranças que estão mais conscientes, né, e mais preparadas para trabalhar esse tema, fica muito mais fácil, encontra alianças, né? Então, em todas as companhias que eu passei, em algumas menos, que o tema não era tão latente, principalmente no começo da carreira, mas principalmente nas últimas experiências, assim, tem sido muito mais fácil, porque a maioria dos líderes que eu me deparei tinham uma consciência, né? Já era consciente o tema, mas a dificuldade era assim, é consciente, eu concordo, desde que seja na área do outro, porque na minha área... E as justificativas, quando você está numa indústria, né? Eu trabalhei numa indústria pesada, de concreto e cimento, né? Uma empresa que fabrica cimento, que tem um grau de risco 4. Aí você fala, como é que eu coloco uma pessoa com baixa visão para pilotar um caminhão betoneira? Não tem como, porque ele precisa usar tem o sinal sonoro, que ele precisa... tem que ouvir, tem a parte visual, ele tem que operar uma máquina nesse caminhão. Então, assim, tem algumas limitações para aquela função, né? E as habilidades que a pessoa precisa ter. Mas em alguns setores, principalmente em setores de serviços, né? E falando de deficiência, não tem nenhuma dificuldade, né? Não tem nenhum empecilho. E aí, muitas vezes, é aí que a gente entra na discussão, né? Recentemente eu tive uma discussão dessa com um gestor, ele falou, não, na minha área não dá, né? E eu falei, mas me explica por que não dá. Então, senta aqui, vamos conversar, me explica um pouco melhor, por que não dá? Não, porque não dá, minha área é muito rápido, tudo muito rápido, a pessoa tem que ser muito esperta. Aí eu falei, mas quem disse que uma pessoa com deficiência, que a gente não tá, que eu tô generalista, Precisa, não vai te entregar isso. não é esperta, né? Então, fala o que é esperta para você. Exato. Então, você vai meio que, sabe, detalhando com a pessoa para entender um pouco das expectativas, talvez da visão, da percepção que ela tem a respeito do outro. Eu tenho uma experiência incrível com uma pessoa com deficiência, numa outra empresa que eu trabalhei. Eu era responsável por treinamento e desenvolvimento nessa companhia também.
E a gente tinha uma posição de acho que era assistente, não sei se era analista júnior, era assistente. Mas a gente foi buscar, né, um profissional, a gente tinha uma cota enorme lá, mas a gente queria, né, conscientemente trabalhar com uma pessoa com deficiência. E aí entrevistamos várias pessoas, e aí a pessoa que a gente adorou, né, porque tinha um comportamento, né, uma energia, não tinha muita experiência, mas ela tinha um comportamental muito bacana, uma história de vida muito, muito bacana também. Vamos seguir com ela, né? E aí a menina começou com a gente, e aí a meu time me perguntou assim, Rô, como é que a gente vai fazer para ela organizar, que eu tinha que cuidar da logística de treinamento. A gente tinha uma sala enorme de treinamento e tinha umas mesas que tinha uma forma lá de você abaixar, né? Que maravilha. O tampo da mesa para poder usar o espaço e tal. E como é que a gente vai fazer para ela arrumar a sala, né? Aí eu falei, olha, primeiro que eu tinha dificuldade de mexer naquela mesa, achava difícil, duro, né? Ficava horas ali para baixar aquela tampa. E eu falei, eu acho que a melhor forma pra gente descobrir é perguntar para ela. Se ela já tentou, se ela ensinar e ver se ela consegue fazer. Porque essa menina ela tinha nascido com uma deficiência, ela não tinha o braço, né? Ela tinha só essa parte aqui do braço. E a gente percebeu que ela não tinha nenhuma dificuldade, ela não colocou nenhum empecilho. Aí perguntaram para ela, falou, tranquilo, ó, vem cá, já fiz até o teste. Gente, eles desenvolvem, né, umas habilidades que dá até vergonha a gente, né? Tati, eu fiquei assim, aí uma vez a gente foi almoçar, eu perguntei pra ela, tá, e como é que é, assim, me conta um pouco, né, assim, eu sabia da história dela, que ela já tinha nascido pra deficiência, e a gente ia almoçar, ela partia a carne sem a ajuda de ninguém, então ela colocava a faca aqui, no cotovelo aqui, né, do lado, não sei, isso aqui do lado do cotovelo, na frente do cotovelo, e partia a carne sozinha. Ela falou, eu não lembro. Porque como eu nasci assim, eu aprendi como... Aprende assim. Eu não conheço o outro mundo. Porque eles conseguem segurar, né? Eles fazem aqui e eles fazem normal. E ela falou pra mim, olha, os meus pais me criaram, assim, não me criaram numa bolha. Então, eles me criaram pra ter independência, pra eu me virar. E era incrível, a gente saía às vezes pra fazer happy hour e ela dirigia, ela tinha uma adaptação no volante do carro. Ela dirigia. Dirigia? Incrível, essa menina, ela voou na carreira, né? Ela é maravilhosa. E aí a gente saiu, ela foi dirigindo, tá? E aí tocou o telefone, ela parou, aí a gente parou no farol e ela colocou o telefone aqui e atendeu. E a gente primeiro. E você falou, mas Tayane, você tá fazendo isso? Eu queria mandar um beijo pra Tayane se ela assistir esse episódio aqui, porque ela, assim, ela surpreendia a gente a cada dia. E aí, de novo, né? Qual é a nossa lente, né? A gente parte do pressuposto que uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, vai ter limitação para fazer tudo, né, na vida. E isso é a nossa lente, né? É a nossa perspectiva, né? É o nosso julgamento. Nosso julgamento. Parte do pressuposto que é incapaz de. E eu contei isso, né, para esse gestor e falei para ele, olha, essa é uma causa que eu tenho, né, casos de deficiência na família e eu falo, gente, essa é outra causa que toca o meu coração e que eu sou sensível a isso e que, assim, quando eu tenho alguma situação no trabalho, tipo, eu tiro a capa da heroína e quero resolver. Eu tomar cuidado, porque é uma causa que realmente me toca e que a gente não pode colocar essas barreiras, né? Então, o RH, assim, virou parceiro de negócio, sim, né? Virou a pessoa responsável por sustentabilidade, por ter esse olhar mesmo, não só para a questão da diversidade, do social, mas do ambiental, da governança, né? Então, ampliou muito o escopo. Então, não só as lideranças foram achatadas, os RHs também, né? Desde a pandemia também tem tido uma expectativa, e acho que isso é super bom, porque tem muito trabalho, né, para os RHs. Mas, por outro lado, assim, tem muita oportunidade para que a gente continue desenvolvendo, né? E muita tecnologia para se integrar no RH, né? Ainda tem muita coisa para ser feita. Tem, que a gente ainda vai descobrir, né? Eu acho que a inteligência artificial não vai resolver todos os problemas, né? Mas você sabe que essa era a minha última pergunta sobre inteligência artificial? Porque, diretor, a gente tá acabando, calma. Se empolgou. A gente se empolga. Mas, para encerrar, a nossa última pergunta. Inteligência artificial
Hoje tem IA para fazer currículo, IA para enganar um LinkedIn, para montar o teu currículo de acordo com o algoritmo. Aí o próprio RH tem um algoritmo para fazer a seleção dos currículos que foram feitos pela IA. É um negócio doido, exato. Não, a IA também já devolve o feedback para o candidato, dizendo, Eu né? descobri isso, eu vi esses a IA dias. faz. A IA, tipo, porque daí eu, como gestora, eu falo assim, RH, me dá um resumo dos candidatos. E como? Eu acho lindo, Tati, eu acho lindo, porque Não fica muita gente no caminho? Muita gente boa no caminho? Você confiar 100% no... a gente não confia 100%, tá? Porque a gente tem lá uma plataforma que faz essa triagem pra gente, então faz o pitch entre o perfil, né, e o currículo do candidato. Mas muitas vezes, assim, tem que ter uma interação humana, porque às vezes você abre lá o primeiro colocado, que é o que tem o maior fit, e você vê o currículo e fala, talvez não tem tudo. Um perfil montado... Então, assim, ele não vai conseguir fazer uma leitura que um humano faz. Exatamente. Né? Então, tem muito, assim, eu como gestora, quando eu vou fazer, né, as minhas vagas, geralmente eu trio alguns currículos, né, nem todos, mas eu vou triar os currículos. E aí, olha, não sei se esse primeiro aqui, né, assim, interessante, mas eu vou lá e passo o olho, Tati, em tudo. Óbvio que, assim, isso minimiza, assim, otimiza, na verdade, o nosso tempo, né, em termos de triagem, de... algumas coisas de fato é perfeito. tentador, né? A inteligência artificial, ela vem, de fato, para otimizar o tempo, para fazer com que a gente foque naquilo que realmente é importante, lá. Mas, não dá, né? Quando a gente está falando de humano, né? Não é perfeito. Ajuda, né? Assim, essa coisa de dar o feedback, assim, é incrível. Porque a gente tem até um selo lá da empresa que fala, a empresa que dá feedback para os candidatos. Porque é horrível você participar de um processo seletivo e você não ter... Os feedbacks ok. Então, assim, isso é super bacana, perfeito. Mas a triagem tem que ter uma interação humana. Então, o RH acaba tendo que olhar aquilo e fazer um filtro, mas vem um pouco mais mastigadinho, né? Já vem pelo menos selecionado, né? Vem com uma triagem ali, mas não é perfeito, né? Às vezes a gente comete algumas injustiças, porque às vezes ficou lá no fim algum currículo que eu, humano, né, humana, olharia. Exato. Olharia, não, meu? Exato. Muitíssimo obrigada. Daí, quando o frio da barriga passou, eu me... sou a pessoa do vídeo, sou a pessoa da escrita, da caneta, Vou te pedir para você fazer um videozinho diretamente para esta câmera aqui, porque eu tenho certeza que você vai adorar se conectar com os nossos telespectadores. Com certeza. E aí eles querem saber como que eles te acham nas redes sociais. Acredito que é mais no LinkedIn, você, né? Sim, eu tô lá nas redes sociais, no LinkedIn, Rosana Havaiano, né? Também o meu Instagram é pessoal, né? Eu ainda não tenho um Instagram profissional, quem sabe um dia, tô pensando a respeito disso. Queria contar para vocês que o meu livro, né, em coautoria, né, com os meus 28 colegas, ele está disponível nas plataformas, né, plataformas sociais. Então, na Amazon vocês encontram. Eu também tenho livros, se vocês quiserem me acessar no LinkedIn também, posso vendê-los, né? Agora é a hora da gente também capitalizar o trabalho. Queria agradecer a todos os meus parceiros na coautoria, né, do livro O Poder da Inteligência Emocional. Né, foi um trabalho incrível. A gente vai fazer uma reunião aí de fim de ano para encontrar com todos os coautores. Que bacana. Super bacana. E, enfim, é isso. Eu estou à disposição. Se vocês quiserem trocar, né, me acessarem lá no LinkedIn para a gente fazer conexões e conversar sobre o mundo, né, das pessoas, de recursos humanos, sustentabilidade. Experiências, gente. Exatamente. Experiências contam. Sempre então. Meninas, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pelo seu tempo. Foi muito legal. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns pelo teu livro. Obrigada. Parabéns pelos teus próximos projetos, que nós já sabemos, do ano que vem ela vai estar aqui com a gente. Gente, eu acho que essa aventura me pegou. Ano que vem vai ter um outro projeto em coautoria. Né? Claro. Mas assim que tiver mais informações, eu venho e conto para vocês. Que legal. Obrigada. Um grande beijo. Obrigada a você pela tua audiência. Obrigado por ter ficado com a gente. Obrigado pelo teu play. Tá no YouTube? Corre lá no Instagram. Segue a gente, Experiências Contam _ podcast.
Com esse mesmo nome, você também nos acha no LinkedIn. Tem sido muito lindo a nossa troca, as conexões que a gente tem feito, os directs que a gente tem recebido. Continue interagindo com a gente. Fala pra gente quem que você quer escutar, quem que você quer ver aqui nesse sofá. E eu falei escutar porque a gente também tá no Spotify, tá? Às vezes eu esqueço de falar. Lembrei de falar agora. Tá no trânsito, não consegue assistir? Conecta no Spotify, Experiências Contam também, _podcast. Um beijo pra você. Até a próxima quinta-feira, às 6 horas, nós temos encontro. Isso aí, pessoal. E, de novo, vou agradecer aos nossos apoiadores, a agência C3, a agência de marketing, a Go for Ride, que é de mototurismo, Lex Chaves, experiência do cliente, e a Isa Reis sobre carreiras. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau!